Colocar para gravar. Eu vou compartilhar aqui o slide. Na verdade, eu não queria compartilhar isso aqui, não. Espera aí. É isto que eu quero. Pegar a tela toda. Compartilhar. Hoje nós vamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo e um pouco sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 e 3. Essa é a unidade, irmãos, é a unidade mais trabalhosa, vamos dizer assim. O restante dos conceitos que vem nas próximas unidades é até mais tranquilo e mais rápido de se ver. Esses aí, como vem falando de algumas doutrinas do primeiro, estabelecidas nos primeiros concílios, é bom a gente enfatizar um pouco isso daí, tá? Não é bom passar desapercebida esse tipo de coisa. E nós vamos meditar sobre essa questão da Trindade, que para a gente parece estar bem estabelecida, porque nós já recebemos isso na igreja já pronto. Mas imagine você no primeiro, segundo, terceiro, quarto século, você sabe que existe Espírito Santo, você sabe que Jesus era o ungido de Deus, era o Messias, e você sabe que Deus é o Deus do Antigo Testamento, mas você ainda não sabe como relacionar essas três pessoas, né? O que um é do outro, o que um representa do outro, o que um concilia com o outro. Isso tudo foi sendo estabelecido ao longo do tempo e hoje nós temos a doutrina da Trindade pronta para a gente. Esse termo Trindade, se eu não me engano, quem usou pela primeira vez foi Tertuliano, para falar do Deus uno e trino que a gente conhece. Mas não era um consenso, assim como hoje não é, irmãos. É que a gente conhece pouca igreja evangélica que não crê na Trindade. Geralmente, aquelas que a gente conhece, a gente tem como seita, como o Testemunho de Jeová. A gente acaba tendo o Testemunho de Jeová como seita porque eles não acreditam em Cristo como Deus eterno, como Pai, sendo uma pessoa diferente, mas com o Pai e com o Espírito Santo sendo um Deus só. O Testemunho de Jeová fala no Espírito Santo como se fosse uma força ativa, e Cristo como se fosse alguém menor do que Deus. E isso também foi crido ao longo da história da igreja. Isso daí não é uma coisa que aconteceu somente com o Testemunho de Jeová. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas creram assim, e aí a grande questão será que o Testemunho de Jeová, crendo que Jesus não é Deus semelhante a Deus Pai, será que ele entra no céu? Essa é que é a grande questão. Se talvez nós perguntássemos aos pastores da igreja de cada um, que está presente hoje, talvez os pastores falassem, não tem como entrar no céu não crendo que Jesus é Deus e que é semelhante ao Pai. Que não existe uma hierarquia entre o Pai e o Filho, e que o Pai não teria criado o Filho, mas sim gerado. Hoje a gente poderia classificar como herege a pessoa que pensa dessa maneira e falar, ela não entra no céu. Mas nem sempre foi assim na história da igreja, esses conceitos não estavam bem estabelecidos, e é isso que nós vamos ver agora sobre as diversas posições acerca da Trindade ao longo da história da igreja, mais no princípio, mais nos cinco primeiros séculos, tá? Eita, não foi. Aí os slides são do IBAD, né, irmãos? Às vezes eu acho que o IBAD coloca slide demais, mas vamos lá.
A doutrina da Trindade ensina que Deus é um, mas existem em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem coeternamente, consubstancialmente, unidos ontologicamente em um ser divino, mas distinto entre si mesmo em duas pessoas. Às vezes a gente lê isso e não entende nada do que está escrito, né? Quando fala de ontológico, está se tratando do ser que está sendo estudado. Ali, no caso, Deus, né? Unidos em um único ser, né? Unidos ontologicamente. Existem coeternamente, ou seja, os três são eternos, sempre existiram. Não existiu um momento, não houve um momento em que o Pai existiu, que o Filho não existisse e que o Espírito Santo não existisse, nem vice-versa aí, tá? Eles possuem a mesma substância, né? A mesma essência, a mesma substância, né? Sendo três pessoas diferentes em um único Deus só, tá? O judeu não aceita isso, não, irmão. Tá? E aí a gente começa a ver definições antitrinitárias de Deus, né? Nós somos trinitarianos, cremos na divindade, né? Mas existem posições contrárias a isso. O Voz da Verdade é um, né, irmãos? A gente canta muito o hino do Voz da Verdade, mas o Voz da Verdade não é trinitariano, é unicista. Tá? Eles creem numa espécie de modalismo. Nós vamos ver mais na frente o que é modalismo. Aí vem as alternativas à doutrina da Trindade são diferentes, mas tem... Vou admitir agora isso aqui. Mas tem dois pontos em comum. Em primeiro lugar, elas são, na maior parte, definições unicistas ou monarquistas de Deus. Isto significa que elas entendem Deus como um ser unipessoal e não como três pessoas unidas em um ser. Assim como o judeu, né, em sua grande maioria, eles creem que Deus é único. O chama Israel, né, aquela declaração de fé de Israel fala: ouve, ó Israel, o Deus é único. Então seria um Deus, e eles entendem esse um Deus como única pessoa, uma pessoa só, e não três pessoas em um ser. Tá? São definições unicistas. O monarquismo, na verdade, faz uma separação de três pessoas, mas como se existisse uma hierarquia entre as três pessoas, sendo um maior que o outro. Mas não vamos ver mais à frente isso. Em segundo lugar, o foco do debate entre trinitaristas e antitrinitaristas de toda sorte tende a ser a relação entre o Filho e o Pai. O Espírito Santo é importante, mas mais é expressado na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, resultando assim em mais material a partir do qual questões teológicas podem ser discutidas. Essa relação do pai com o filho, ela deu muito problema na história da igreja. E tem alguns teólogos que dizem que se não fosse o radicalismo de um presbítero chamado Ário, a igreja hoje teria decidido crer em que o Deus Pai teria criado Deus Filho, tá? Porque era a tendência da época, mas como o radicalismo desse homem em defender essa posição foi muito grande, as pessoas tomaram uma certa aversão e antipatia com relação a isso. Ário chegava a fazer passeata com musiquinha, cantando, debochando da doutrina da Trindade, enfatizando a diferença entre pai e filho, né, em que o pai estaria acima do filho. Tá? Mas vamos ver isso mais à frente. Assim, teólogos que aceitam a codivindade e distinção de pessoas do Pai e do Filho acreditam também na divindade e pessoa discreta do Espírito Santo, enquanto teólogos que negam a divindade do Filho, a separação de sua pessoa da do Pai, tendem a fazer o mesmo com a divindade ou distinção do Espírito Santo.
Existem duas maneiras principais em que a crença em Deus unipessoal é expressada. A primeira reduz as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo a modos de revelação utilizados por uma só pessoa divina. A segunda priva o Filho e o Espírito Santo de divindade, afirmando que apenas o Pai é Deus. Então, quando ele fala a primeira aí, é a questão do modalismo, onde Deus ele se apresentaria de modos diferentes, daí a palavra modalismo. Uma hora ele se apresenta como o Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, e outra hora ele se apresenta como Espírito Santo. Mas, na verdade, não são três pessoas diferentes, mas sim três maneiras de Deus se apresentar, de Deus se manifestar. Ora Deus se manifesta na pessoa do Pai, no Pai, ora Deus se manifesta através do Filho, ora Deus se manifesta através do Espírito Santo, mas não são três pessoas diferentes, mas sim três tipos de manifestações, três modos de Deus se manifestar, de Deus se revelar, mas sendo uma pessoa divina só. A lição até vai classificar como três máscaras, seriam três roupagens. Já a outra principal crença, esse Deus único, de uma pessoa só, unipessoal, é que Deus Pai é Deus, mas o Filho e o Espírito Santo não são muito Deus, não, ou não são Deus de maneira alguma, tá? São as doutrinas aí unicistas, são as doutrinas que pregam aí uma divisibilidade entre as três pessoas, não sendo manifestações, essa segunda corrente é isso, não sendo manifestações, mas falando, são três pessoas diferentes, mas só um é Deus, que é o Pai, o resto não é Deus, tá? Algumas consideram como Deus, um Deus menor, o Filho, e o Espírito Santo como uma atuação da pessoa do Deus Pai. Até aqui está tudo bem, irmãos? Tá. E aí vem a questão do modalismo, também conhecido como monarquianismo modalista, unicismo ou sabelianismo. Sabelianismo porque era um bispo chamado Sabélio que cria dessa maneira também. Segundo esta visão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são como três personagens ou três máscaras, como já foi mencionado, utilizadas pela mesma pessoa divina em diferentes ocasiões e para diferentes propósitos. Onde Deus, para se fazer cordeiro, ele se manifestou na máscara do Filho, se fez Filho. Para ser o Deus juiz, o Pai, e assim vai. Para consolar o Deus Espírito Santo. E aí, o que acontece? Deus, ele se manifestaria de três formas diferentes, são as máscaras de Deus, e seriam sucessivas revelações da pessoa divina em ordem cronológica. No Antigo Testamento, Deus se revelou através do Pai, no Novo Testamento, através do Filho, e o Espírito Santo, através da Igreja. Mas Deus ele está ali com três máscaras diferentes, só que de ordem cronológica. Tá? É um dos entendimentos também que se tem, essa questão da ordem cronológica. Deus do Antigo Testamento, Deus Pai, do Novo Testamento, o Deus Filho, e o da Igreja, ali o Espírito Santo. Tá? O adocionismo é interessante, irmãos, porque ele levanta um ponto bastante curioso, em que ele coloca que no batismo de Jesus Cristo, quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Os irmãos estão recordados disso, é uma passagem bastante conhecida. E o adocionismo ele prega que Jesus ele não era Deus, ele passou a ter uma natureza divina quando ele foi batizado ali por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali Deus teria adotado Jesus como filho, tá?
Aí, segundo o adocionismo, Jesus Cristo foi apenas um ser humano justo e bom que foi adotado por Deus como seu filho, né, no momento do seu batismo, né? Aí fala aqui, normalmente sistemas adocionistas identificam o batismo de Jesus como o momento de sua adoção. O Espírito Santo, geralmente reduzido a uma expressão impessoal do poder divino, desceu sobre ele e ele tornou-se especialmente eleito por Deus para ser o Salvador da humanidade. Aí a gente pode até pensar que é absurdo esse tipo de pensamento, mas começa a refletir, né, por que o Espírito Santo desceria sobre Jesus ali no momento do batismo dele? E antes do batismo de Jesus, será que Jesus estava sem o Espírito Santo de Deus? São coisas que a Bíblia ela não deixa clara, né? Os evangelhos eles não deixam claro esse tipo de coisa. Então, por não deixar esse tipo de coisa clara, é que surgem as diversas teorias, né? Que hoje pode parecer um absurdo, porque eu recebi um dogma da minha igreja, mas quando eu deixo o dogma de lado e começo a raciocinar em cima do que está escrito no Evangelho, eu começo a ver algumas lacunas que a gente não tem como responder, e não tem mesmo, tá? Essa questão da natureza de Deus e da natureza das três pessoas da Trindade, né, e da diferença entre elas é algo muito complicado, né? E aí fica uma questão para a gente, né? Jesus, antes do batismo, estava sem o Espírito Santo? É complicado isso aí, porque ali o Espírito Santo desceu no batismo. E é uma questão que fica... Alguns vão responder de uma maneira, outros vão responder de outra. Mas a Bíblia ela não deixa claro isso aí, tá? Mas ali o adocionismo entende que ali foi o momento em que Deus adotou Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo. Nesta compreensão, Jesus é filho de Deus de maneira similar ao modo em que nós somos filhos de Deus. Ele não teria sido gerado pelo Pai na eternidade, não, então pouco seria divino. Jesus seria uma criatura que conquistou, através de sua santidade e obediência ao Pai, a glória de se tornar filho adotado de Deus, né? Não exatamente isso, mas uma parte do adocionismo crê nisso, né? Que Jesus, através da sua santidade e obediência, conquistou a condição de ser filho, né? Uma parte do adocionismo crê isso, né? Não é toda, né? A gente compreender isso. Isso está relacionado a até uma crença espírita, né? A questão da evolução, do aperfeiçoamento, né? A ponto de se tornar divino. E aí vem o arianismo. O arianismo foi um movimento do quarto século, terceiro para o quarto século, que surgiu com Ário, que era um presbítero em Alexandria, no Egito. Né? E deixa eu ver aqui só um negócio. E o grande opositor de Ário foi Atanásio, que era um diácono na época. Depois ele se tornou bispo em Alexandria, tá? Então, o arianismo é a crença de que apenas o Pai é Deus. O Filho e o Espírito Santo são considerados criaturas, as criaturas mais gloriosas e perfeitas de Deus, mas ainda assim apenas criaturas. E aí, irmão, nessa questão do arianismo, o Oriente, né, o cristianismo de cultura grega, era muito simpatizante do arianismo, tá? Mas muito mesmo. Mas acabou sendo derrotado no Concílio de Nicéia em 325. Ao contrário do adocionismo, o arianismo ensina que o Filho já existia antes da encarnação. Jesus não era apenas um bom homem que foi elevado pelo Pai, mas o arianismo ensinava também que o Filho não era eterno. Ele foi um dia criado pelo Pai para a missão de salvar a eternidade, a humanidade, né? O Filho não teria eternidade, tá? Ele um dia foi criado, em algum tempo ele foi criado. Esse é o raciocínio do arianismo, né? Não considerando eternidade.
né? Porque na eternidade não tem cronos, não tem tempo cronológico. Então, fica difícil de você situar na eternidade um dia que o Filho não existisse, né? E a partir dali ele passou a existir, né? Quando a eternidade não tem tempo, né? Não tem essa medição. Então, o arianismo fica meio perdido, porque ele considera a eternidade, né, que Jesus já existia antes de encarnar, né? E aí ele considera Jesus como atemporal, mas considera Jesus como temporal ao mesmo tempo, porque em algum momento ele não existia, passou a existir porque foi criado pelo Pai. Então é um tanto contraditório, porque na eternidade você não tem tempo, né? Não existe um momento antes ou depois. É por isso que quando fala na Bíblia, né, predestinado desde a fundação do mundo, é que pro momento de quem está na eternidade, é como se estivesse fora do tempo. Então, o raciocínio de eternidade é mais ou menos esse. Mas, vamos seguir. O termo utilizado pelos arianos para descrever a natureza do filho era homoiousios. O filho tinha uma natureza similar à do pai. Era parecido com o pai, mas de modo nenhum, né, compartilhava com ele a mesma essência divina. Ele não tinha a mesma essência. Isso deu uma confusão, irmãos, com relação ao Espírito Santo mais na frente, entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Tá? Porque aqui está se discutindo, né, se a natureza do Pai era a mesma do Filho. Quando entra a questão da pessoa do Espírito Santo, a coisa começa a complicar mais. Tá? E não havia um consenso acerca disso. Mas essa foi a grande questão do Concílio de Nicéia, em 325. A natureza do Pai é a mesma que a do Filho? Existe hierarquia entre o Pai e o Filho? Ou os dois são iguais, só que pessoas diferentes? Aí vem aqueles textos que Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai. E são os textos que defendem esse lado da mesma essência, do Pai ter a mesma essência com o Filho. Tá? Mas não é o que Ario defendia. Tá? Vamos seguir para sair do arianismo. A doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é difícil de compreender, mas fácil de expressar. Ela é a crença em 3 proposições básicas. Eita. Só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são a mesma pessoa. E aí fica difícil de entender esse tipo de coisa, né, irmãos? Como é que uma pessoa, são 3 dentro dela, sei lá, né? Mas você entenda da seguinte maneira, principalmente o pessoal aí que às vezes as crianças perguntam, você pode comparar o Deus, de uma forma bem simplória, a uma pizza que você corta em 3 pedaços iguais. São 3 pedaços diferentes. Você olha para um pedaço, você vê a mesma coisa que vê no outro pedaço, mas ainda assim são 3 pedaços diferentes. E todos os 3 pedaços são pizza e são a mesma pizza. Tá? Isso aí fica para explicar para as crianças o que é a Trindade, porque ter consciência que não dá para explicar a Trindade, tá, irmãos? Mas para a criança esse tipo de explicação serve. Mas para a gente não tem como, é como se fosse uma teologia de antinômio, porque não tem como 3 pessoas estarem dentro de um ser só. Tá? É algo contraditório. A teologia de antinômio é aquela teologia que traz 2 verdades que se contradizem, mas são verdades. E nós vamos ver algumas teologias de antinômio nesse curso, né, de teologia sistemática. São os paradoxos teológicos. Né? Ao diferenciar entre 3 pessoas divinas, a doutrina da Trindade, de modo algum, aceita que Pai, Filho e Espírito Santo sejam inferiores, que Filho e Espírito Santo sejam inferiores ao Pai.
As três pessoas divinas são igualmente eternas, onipotentes e gloriosas. Ela não ensina que... se pareceu. 10 minutos. Ela não ensina que existem três deuses ou que pode haver divisão entre as pessoas divinas. Que estas pessoas divinas são meramente máscaras ou personagens de um Deus unipessoal. Irmão, se a gente parar para refletir, a doutrina da Trindade, ela tem umas lacunas bem grandes, irmão. Principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Como é que funciona? Jesus, ele era onisciente enquanto homem? Não fica um tanto difícil de compreender esse tipo de coisa? Já tentou explicar isso aí? Se Jesus era onisciente enquanto homem? Se ele era onisciente, como ele era surpreendido? Por exemplo, naquela situação do centurião, o centurião fala, dá só uma palavra, eu sou homem de autoridade, eu dou ordem aos meus soldados, eles obedecem. Então, basta uma palavra que o Senhor dê, a coisa vai acontecer. E aí Jesus se mostra surpreendido e fala, nunca vi tamanha fé em Israel. Se ele é onisciente, como é que ele fica surpreendido? Estão entendendo esse tipo de coisa, irmão? Isso acontece com frequência no Novo Testamento. A mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia também, que Jesus, se fosse hoje, iam falar que Jesus chamou a mulher de cadela, e ele fala, não é lícito dar aos cães aquilo que é dos filhos, e ela se humilha mais ainda, irmão. E ele fala também acerca da fé da mulher, como se estivesse impressionado com aquela fé. E aí a pergunta é, como é que ele fica impressionado se ele já sabia que ela ia dar aquela resposta, ser onisciente? Estão entendendo isso, irmãos? As dificuldades de se explicar Jesus como Deus semelhante ao Pai? Porque se ele é semelhante ao Pai, ele teria um daqueles atributos incomunicáveis que nós falamos, que é a onisciência. Os irmãos estão compreendendo a dificuldade? É difícil compreender esse tipo de coisa. Aliás, não dá para compreender. Pelo menos na minha visão, não dá para compreender. Tem gente que diz que dá. Talvez se você conversar com algum obreiro da sua igreja ou com algum irmão, ele vai falar que dá para explicar isso aí. Eu acho que não tem como explicar. Não tem como explicar esse tipo de coisa. Jesus era onisciente em todo o tempo da vida dele, terrena. É uma lacuna que fica aí que a gente não tem como explicar. Mas alguém pensa diferente, irmão? Que é complicado. Quando eu perguntei da dança lá no livro poético, o pessoal falou bastante, mas aqui o pessoal não tá falando muito, não. Jesus era onisciente. Como é que funciona? Mateus só ri, né? Jesus era onisciente ou não era, irmãos? Quem se atreve? A gente fica até com medo de falar esse tipo de coisa, com medo de estar blasfemando, né, irmão? É verdade, pastor. Pois é, a gente tem medo de Jesus. Mas muito difícil. Mas para que os irmãos entendam que essa mesma dificuldade existia no momento que não tinham as doutrinas determinadas. Tá? Não existia essa determinação 100% igual a gente crê hoje. A gente já recebe aquilo pronto. Mas vamos supor que a gente tivesse naquela época e a gente tem que definir como é que ia ser, irmão. Ia ser uma brigaiada danada. Tá entendendo? Ia ser uma divergência muito grande. A gente só não fala com temor do nosso Senhor. Mas naquela época eles tinham que falar, porque tinham que definir. E aí fica difícil, né? Vamos mandar. Senão a gente não termina esses dois capítulos. A doutrina da Trindade é mais complicada do que o modalismo ou o arianismo.
pois está sustentada neste paradoxo da unidade divina na Trindade. Ainda assim, porém, ela tem sido a definição de Deus mais prevalente na história da Igreja. Está escrito errado. Assim. Pois só ela consegue incorporar tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia nos diz a respeito de Deus e a respeito das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é uma afirmação que ele faz que nós já acabamos de ver que não é 100% verdadeira. Né? Não consegue incorporar tudo, né? Principalmente quando a gente entra na questão da onisciência de Jesus como homem. Porque quando a gente vai falar da natureza de Jesus, a gente fala, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, ele era onisciente enquanto 100% homem? Ou tinha algum momento que ele deixava de ser 100% homem? Mas estava dentro de um homem ali. É complicado definir esse tipo de coisa. Mas, vamos seguir. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, Isaías 63:16, Efésios 4:6, o Filho é Deus, João 1, Colossenses 2:9, o Espírito Santo é Deus, Atos 5:4, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Porém, eles não são a mesma pessoa, mas pessoas relacionadas que interagem uma com as outras. O Filho foi enviado pelo Pai para fazer sua vontade e anunciar suas palavras. O Espírito Santo desceu sobre o Filho e, pelo poder do Espírito, o Filho expulsou demônios e fez a obra do Pai. Então, quer dizer que o Filho não tinha poder, mas não era Deus? É umas coisas assim complicadas. Irmão. O Filho glorificou ao Pai, foi por ele também glorificado. O Filho retornou ao Pai e enviou ao mundo o Espírito Santo. Isso é o que está escrito na Bíblia. Né? Mas isso não responde todas as perguntas igual ele afirma. Em tudo que o Novo Testamento ensina sobre Pai, Filho e Espírito Santo, eles aparecem constantemente interagindo, cooperando. A doutrina da Trindade também é importante por fortificar o argumento em favor da aceidade divina, a perfeita autoexistência e autossuficiência de Deus, que é um atributo do próprio Deus incomunicável que nós vimos na aula passada. A distinção entre os membros da Trindade está fundamentada na relação entre eles. O Pai gerou o Filho e o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Mas não há diferença ontológica entre as pessoas divinas, apenas relacional. Lembrando, ontológica, a diferença entre o ser é o mesmo, né? Mas apenas relacional. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente, plenamente divinos, eternos e poderosos. Aí é complicado, né? Divinos, eternos e poderosos. Complicado você relacionar essa questão, principalmente quando se olha para a pessoa de Jesus. Existem judeus que creem que Jesus é o Cristo, mas não creem em Jesus como Deus. Creem em Jesus como Messias, mas não creem em Jesus como Deus. Aí fica a pergunta: entra no céu esse tipo de pessoa? Que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido no Antigo Testamento, mas não crê que ele seja Deus? Esse tipo de pessoa entra no céu? Não. Não? Por que não? Porque quem crê no Pai, crê no Filho, porque eles são uma só pessoa. Sim. Aí eu vou te falar. Por que você está falando isso? Porque você lembra da passagem bíblica, certo? Que fala Correto. isso. Pois é, aí eu te Sim. pergunto, e o ladrão da cruz que não tinha Bíblia? Será que ele cria em Jesus? Ele. Pois é. E o ladrão da cruz que não tinha, pois é, que não tinha Bíblia, que estava lá no primeiro século, e talvez cresça que Jesus era o Messias, mas não cria que Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele não tinha esse conhecimento, né? Não tinha essa teologia aí. E Jesus falou que ele entrou no reino dos céus, né? Aliás, foi a única pessoa que nós temos certeza que entrou no céu, irmão. Foi o ladrão da cruz. Esse. Porque Jesus falou. Verdade. Eu não creio que ele tivesse esse conhecimento que está lá em João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não tinha nem esse escrito na mão. Esse escrito nem existia.
E aí fica a grande questão. Aí eu pergunto de novo. A pessoa que não crê em Jesus como Deus, mas crê